Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na semana passada terminei com um convite. Nesta semana inicio o programa com o mesmo convite. Os sacerdotes do Brasil que desejarem neste ano da fé fazerem um retiro espiritual comigo, entrem em contato assim que puderem. Muito obrigado. Onde paramos? Bom, paramos no capítulo 12, versículo 11 e seguimos hoje do versículo 12 em diante. Tá certo. Então vamos. No dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, chamando: Hosana! Bom, Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. bem, vamos aqui fazer uma pausa. Os 4 evangelistas falam de uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Para os sinóticos, é mais fácil entender esta entrada triunfal, porque para eles Jesus veio uma única vez a Jerusalém. E por isso mesmo, essa única vez podia ser considerada uma entrada triunfal. Mais difícil fica considerar isto em João, porque, de acordo com este evangelista, Jesus já esteve diversas vezes em Jerusalém. De qualquer maneira, não é preciso eliminar sem mais esse estardalhaço inicial, sobretudo com ramos de palmeiras. Você leu esse texto já? Sim. Leia mais uma vez. No dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro. De palmeiras. As palmeiras, ou ramo de palmeira, desde a época dos Macabeus, 2 séculos antes de Cristo, era considerado o sinal da vitória. Quando os Macabeus afastaram os sírios de Jerusalém e recuperaram o templo, eles o engalanaram com ramos de palmeiras. Quando mais tarde Israel conseguiu a independência política, moedas israelenses foram cunhadas com ramos de palmeiras. Portanto, a palmeira, desde a época macabaica, 2 séculos ou 1,5 séculos antes de Jesus, era o sinal do nacionalismo, era o sinal da independência. E parece que é isto que o evangelista João quer incutir nos seus leitores. Aquela multidão não estava tanto ovacionando Jesus por entrar em Jerusalém, mas com ramos de vitória, ou com palmas de vitória, e estava aclamando Jesus que havia ressuscitado Lázaro, de acordo com este evangelho, que havia saciado a multidão no deserto, lá com os pães multiplicados, e que podia transtornar a situação em Jerusalém. Portanto, em João, mais do que nos outros 3 evangelistas, se nota aqui um tom triunfalista. Mas agora, o que fez Jesus no capítulo 6 deste evangelho, quando, depois da multiplicação dos pães, quiseram tomá-lo para fazê-lo rei? Ele se afastou. Ele fugiu, Se afastou. afastou-se, subiu a montanha e foi rezar a sós. Aqui, o que é que Jesus faz? Continue a leitura. Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele
como está escrito. Infelizmente a tradução brasileira não deixa aparecer a partícula adversativa grega mas. Porém, Jesus, porém, assim deveríamos ler, com a partícula adversativa bem clara. Leia com a partícula. Jesus, porém, encontrando um jumentinho, montou nele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num jumentinho. Bem, atenção. Em primeiro lugar, Jesus parece jogar água fria naquela multidão que o estava aclamando de uma maneira inadequada. Mas como? Não, pelo menos o evangelista não citou inteirinho Zacarias. Eis que teu rei vem montado num jumentinho humilde. Isto João não cita. Mas a sua citação cheira bem um outro profeta, o profeta Sofonias, que afirma que o próprio Deus, em pessoa, virá a Jerusalém para curar os cegos, para libertar os que sofrem, e parece que é este o texto que o evangelista queria que os leitores assumissem, ou pelo menos de que os leitores deveriam se lembrar. Com outras palavras, vejam, em Betânia, Jesus foi ungido por uma mulher que realizou um gesto profético em vista da sua sepultura. Pouco antes, Caifás, no Sinédrio, havia decidido eliminá-lo. É melhor que um só morra pelo povo. Aqui nós temos uma cena de desentendimento. O povo entende uma coisa, espera uma coisa, e Jesus faz outra coisa, ou tem em mente outra coisa. Percebe? 3 cenas que dão bem a pensar. Um decreta a morte de Jesus. A outra, sem o saber, unge antecipadamente o corpo para a sepultura. A multidão, que não está nem de um lado nem de outro, entende o gesto de uma maneira errada. Interessante. Mas, padre, essa maneira errada de compreensão do gesto pela multidão parece que tem uma razão clara. A multidão estava enxergando nos atos materiais de Jesus, nos resultados deste mundo, especificamente falando do ressuscitamento para trás de Lázaro e também do alimento que Jesus era capaz de fornecer. Mas Jesus vinha para dar outra salvação, não é? Então, a multidão é sempre pragmática, é sempre, de todos os tempos, hein? A multidão é pragmática, a multidão é materialista, a multidão é interesseira, a multidão não enxerga muito longe. Jesus veio para dar a vida de Deus, mas a multidão estava mais interessada na vida deste mundo aqui do que propriamente em receber a vida de Deus. Então, daí a diferença. Para a multidão, nós tínhamos já a vitória. E Cristo sabia que a vitória viria depois? Não, para a multidão não tinha vitória. A multidão queria um sucesso. Uma esmola. Um sucesso momentâneo, um sucesso imediato. Isto é, um Davida que eliminasse o opressor romano e colocasse Israel no concerto das nações. O resto não estava, quem sabe, interessando muito. Essa era a ideia do povo, era justamente Escutem, essa, né? nós não temos tantos católicos assim também? Sim, claro. Mas Bom, isso a seria, igreja cata de quê? Do milagre. isso seria pedir pouco, não é, padre? Diante do muito que Deus queria dar. Isto é, existem pessoas que veem apenas as coisas aqui deste. Estão avisando que nós temos que fazer um intervalo.
E já voltamos. Passamos então. Bem, como sempre, multidão é multidão, povo é povo, e este evangelista aqui, não no evangelho, mas na epístola, faz uma diferença entre... Existem duas palavras gregas que indicam vida. A primeira é bios, a segunda é zoé. As duas indicam vida. Mas a primeira, bios, indica a vida mais materialista, a vida neste mundo aqui. Enquanto zoé é a vida eterna, é a vida de Deus. A grande tragédia para este evangelista aqui é que existem pessoas tão cheias de bios que não se preocupam absolutamente com zoé. E nunca verão e nunca chegarão. Estão contentes com bios. Aliás, o mundo hoje leva a isso. Né? Esse poço, é um poço profundo em que a humanidade está entrando, que é essa bios. E zoé está ficando... Não, zoé fica de fora. Fica de fora, totalmente o que vem fora. de Deus, não se enxerga, não enxergam, Ricardo. Não enxergam. Infelizmente a gente vê isso muito, né? Prosseguindo com a leitura, posso, padre? Nós vamos seguir do versículo 16º em diante, estamos em João, capítulo 12. Os discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito. Mas não mais o triunfo terrestre, não é? Depois da morte de Jesus. E que tinham sido realizadas. A multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, dava testemunho. E por isso, a multidão saiu ao seu encontro. Soubera que ele havia feito esse sinal. Veja, uns vêm com Jesus e outros saem ao encontro de Jesus. Duas procissões que se encontram à metade do caminho. Mas ambas não compreendendo bem o significado daquela entrada de Jesus. O que Jesus queria trazer a Jerusalém. Os fariseus então disseram uns aos outros: Vede, nada conseguis, todos vão atrás dele. Sem o quererem, profetizaram também. O mundo inteiro corre atrás dele. E quando este evangelho foi escrito, no final do século, isto já era verdade. O mundo inteiro já corria atrás dele. Agora, padre, diante dessa interpretação aparentemente ou certamente equivocada da multidão com relação ao significado da entrada de Jesus em Jerusalém, não fica complexo compreender por que Lázaro foi ressuscitado? Porque o ressuscitamento para trás de Lázaro não oferecia o presente verdadeiro que Jesus vinha trazer, mas trazia um ressuscitamento falho, não é isso? Falho? Por que falho? Porque morreria de novo. Não. Falho porque não ressuscitava para a vida eterna. Não. Em primeiro lugar, a ressurreição de Lázaro não passa de um sinal, mas nunca um sinal chegou tão próximo da realidade quanto o sinal do ressuscitamento de Lázaro. Sim, ressuscitou para trás e morrerá de novo, mas nunca um sinal chegou tão próximo daquilo que Jesus queria e quer dar, a vida de Deus. Aí está a prova a minori ad maius. Quer dizer que o sinal, o ressuscitamento, na verdade, era necessário para mostrar do que ele era capaz, é isso? O ressuscitamento de Lázaro é um sinal que apontava numa outra direção. Não no maravilhoso, por certo, mas numa outra vida que ele quer dar. Daria para fazer um comparativo aí entre o bios e o zoé? Jesus devolve essa vida material para Lázaro, visando mostrar o zoé. Só que zoé não se pode dar nesse mundo aqui.
Seria dar o céu neste mundo. Sim, Seria mas dar a vida eterna. mostrando O que se pode fazer é ressuscitar alguém e outras pessoas virem neste gesto Exato. inconsueto, extraordinário, um sinal que aponta numa direção mais elevada, mais alta. Ou como o senhor... Exatamente isso, ficou muito bem explicado. Era exatamente isso que eu queria dizer. Né? É difícil explicar as palavras corretas, além do que tem a visão do padre, a exegese dele nesse sentido. Né? A gente olha um pouco espiritual, assim, as coisas, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O sinal sempre indica uma realidade que está no seu prolongamento. Certo? É isso. É isso. Mas fica claro pelo que o senhor falou, então, a gente volta, esse talvez fosse, ou certamente foi, o sinal mais próximo que era possível dar nessa direção. Na direção de uma vida eterna, sim. Porque a vida eterna não era possível apresentar nesse mundo. Neste Nem mundo como aqui, não. explicar, né? E assim a gente entende que, na verdade, apesar de trazer um sinal que não foi bem interpretado, era um sinal necessário. Bem, não foi bem interpretado por diversos. Houve pessoas que interpretaram. Os próprios discípulos interpretaram muito bem, depois da Páscoa. Né? Interpretaram, houve. Não podemos dizer que ninguém interpretou bem o sinal. Mas... Ah, claro, padre, obrigado. Prosseguimos com a leitura? Sim, pode seguir, Ricardo. Então, havia alguns gregos, entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Eles aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhes pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Bem, vai continuar. Filipe vem a André e lhe diz. André e Filipe o dizem a Jesus. Bem, interessante. Parece que o evangelista conservou alguma, ou pelo menos o primeiro redator conservou alguma tradição de uns gentios, de uns gregos que queriam ver Jesus. Mas esses gregos desaparecem de cena tão logo quanto aparecem. Desaparecem Já sumiram. e não se fala mais neles. Parece que a tradição histórica era mínima, mas deu lugar a uma grande construção teológica por parte do evangelista. Bom, a primeira coisa que notamos aqui é que foram a Filipe. Filipe é um dos 12 que tinha nome grego, Filipos, é um nome grego. Felipe foi a André. André também é um nome grego. Agora, por que Felipe foi a André? Nós não sabemos. É interessante que estes dois agem sempre em conjunto no Evangelho. Só por isso. Agora, aí termina a base histórica. E nós nem sabemos se esses gregos efetivamente tiveram uma audiência com Jesus e conversaram com Jesus ou não. Isto foi o ponto inicial para o evangelista construir uma magnífica teologia. É chegada a hora das nações, é chegada a hora dos gentios. Até então, apenas os judeus. Mas para isto era preciso que Jesus sofresse, morresse e ressuscitasse, porque a era dos gentios coincide com a hora, isto é, com a glorificação de Jesus. E é o que vem aí na sequência. Prosseguindo com a leitura, Jesus lhes responde: é chegada a hora. É chegada a hora. Até então, minha hora ainda não chegou. Não fizeram nada com ele, porque sua hora não tinha ainda chegado. Lá no Mas primeiro agora, sinal, né? hein? Lá no primeiro sinal, né? Mas agora a hora chegou. É chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Será glorificado. Para João, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus são a sua glorificação. É chegada a hora, não prevista pelos homens, não ordenada por Caifás,
não antecipada por Judas, mas a hora prevista pelo Pai. Nós vamos encerrando o nosso programa hoje e voltaremos na semana que vem. Muito obrigado. Bom domingo a todos, até a próxima sexta. Bom dia a todos e até a próxima.